A primeira coisa que você precisa saber é o que é uma função polinomial. E para isso você precisa de uma sequência numérica, A0, A1, A2 e AN. Uma sequência finita de números reais. Eu coloquei A0, A1, A2, AN porque é a forma mais comum que você encontra no livro. Mas tanto faz se eu colocar aqui o valor 1, o valor 2, o valor 3 e o valor N. Ou se eu fizesse K1, K2, K3 até o KN. A letra que eu utilizo para representar esses números não importa. O que você precisa entender é que isso aqui é uma sequência de números reais. Eu tenho o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, e aqui eu terei o AN, que seja uma quantidade de números aqui dessa sequência finita. Se eu tiver 5 valores, esse aqui seria o A5. Se eu tiver 8 valores, esse aqui seria o A8. Se eu tiver 10 valores, esse aqui vai ser o A10. Entendeu? Eu preciso de uma sequência numérica para que eu possa associar uma função polinomial a esta sequência. Deixando aqui apenas como é mais comum encontrarmos nos livros, A0, A1, A2 até um AN, e eu posso dizer que existe uma função de R em R. Já mostrei para vocês isso aqui, né? Isso aqui é o domínio e o contradomínio de uma função. Eu tenho uma função aqui que o domínio são os reais e o contradomínio também são os reais. E eu digo que essa função, a relação dela é f de x é igual a 0 vezes x0 mais A1 vezes x1 mais A2 vezes x ao quadrado mais A3 vezes x ao cubo mais faço aqui até o meu maior valor, que seria o AN vezes x elevado a n. Novamente eu digo, se essa sequência aqui for de 5 valores, esse AN aqui é um A5, aqui seria o A5 vezes x elevado à quinta potência. Porque essa minha função ela está associada a essa sequência numérica aqui. Através dessa sequência eu faço uma função de R em R, onde a relação de f de x, a imagem do x, será determinada dessa forma aqui. A0 vezes x elevado a 0, mais A1 vezes x elevado a 1, mais A2 vezes x ao quadrado, mais A3 vezes x ao cubo, e assim eu vou até o meu maior valor de n aqui. Perceba o seguinte, meu x elevado a 0, qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. Então esse aqui será um A0 vezes 1. E por causa disso, eu vou reescrever isso aqui. Quanto é A0 vezes 1? Isso aqui vai ser A0. Não coloco mais o x elevado a 0. O A1 vezes x elevado a 1, esse 1 do expoente aqui nós não colocamos. Isso aqui fica apenas A1 vezes x, porque x elevado a 1 é o mesmo que x. Aqui eu coloco A2 vezes x ao quadrado, mais A3 vezes x ao cubo, mais, coloco minha reticência aqui, que isso vai até o AN vezes x elevado a n, que será o maior valor aqui da minha sequência. E isso aqui, f de x, é igual a esta sequência aqui, A0 mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado, mais A3 vezes x ao cubo, mais AN vezes x a n. E isso é o que nós chamamos de função polinomial. É uma função de R em R que está relacionada a uma sequência numérica aqui de números reais. Aqui desta função, esses valores aqui, olha, A0, A1, A2, A3, AN, que são os mesmos valores que estão aqui na minha sequência, olha, eu chamo esses valores de coeficientes. Esses são os coeficientes de minha função, relacionando separadamente o A0, o A1 até o AN. Esses são os coeficientes da função. Quando eu junto o A0 vezes x elevado a 0 ou A1 vezes x elevado a 1, essas parcelas aqui da função, aqui são os termos. Então eu tenho os coeficientes e tenho os termos. Os termos da função serão A0 vezes x elevado a 0, o A1 vezes x elevado a 1, e isso vai até o AN vezes x elevado a n. Por que eu estou mostrando para vocês os coeficientes e os termos? Porque quando estivermos estudando aqui a função nula, o grau da função, função constante, nós vamos falar de coeficientes, por exemplo, os coeficientes nulos geram uma função nula. Quando eu estiver falando dos termos, eu estou falando da parcela, que é o valor da sequência multiplicado a variável que está junto dele. No caso, isso aqui é um termo. Esse aqui é outro termo, esse aqui é outro termo.
Então eu tenho os coeficientes e os termos da minha função polinomial, beleza? Então, função polinomial, eu preciso de uma sequência numérica. Dessa sequência eu faço uma função aqui de R em R relacionada a ela e digo que meu f de x é igual a 0 vezes x elevado a 0, que vai até o an vezes x elevado a n. Essa soma aqui é minha função polinomial, onde eu chamo esses valores aqui de coeficientes e chamo cada parcela dessa aqui de termo da função, beleza?